Aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando estão felizes na casa de Deus, diga amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira. Que bom que você está na casa do Senhor. Ok, quero convidar você, por favor, a ir comigo na epístola do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, então 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso de número 10. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso de número 10. Se você está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: mas foi a nós, eu estou lendo na NVT, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. E a elas lhe parece loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Que tremendo esse texto, meu Deus, que tremendo esse texto que acabamos de ler. Bem, hoje aqui nós vamos mergulhar um pouco mais acerca da sabedoria. Falamos alguns dias atrás sobre que a sabedoria como uma habilidade para edificar coisas, ou seja, quando nós estamos destruindo as coisas ou auto-sabotando as coisas, está faltando em nós sabedoria, porque a Bíblia diz que sempre a sabedoria está atrelada à edificação, a sabedoria está sempre atrelada a erguer coisas, a mantê-las, a conservá-las. Então, todas as vezes em que a Bíblia menciona a sabedoria é apresentada como um arquiteto, a sabedoria é apresentada como alguém que consegue edificar colunas, erguer uma casa, e nós, pela fé, estamos recebendo a sabedoria de Deus por meio da sua palavra. Você crê nisso? Diga amém. E baseado nesse texto que acabamos de ler, a primeira coisa aqui nesse texto, na sequência, é que o Senhor, Ele nos dá o Espírito Santo. Diga comigo, o Senhor nos dá o Espírito Santo. Então, nessa nossa caminhada, que estamos falando sobre sabedoria, baseado no texto que acabamos de ler, a Bíblia diz que o Senhor nos dá o Espírito Santo. E olha que tremendo, a Bíblia diz que ninguém sabe o pensamento de uma pessoa, a não ser a própria pessoa. Algumas versões diz, a não ser o Espírito que está na pessoa. E ali Espírito está com E minúsculo, está falando do Espírito do homem. Então ninguém tem acesso aos pensamentos de uma outra pessoa, somente a própria pessoa sabe o que vai em sua mente. E o texto original traz a ideia aqui de mente e pensamentos. Ou seja, a mente, que é a sua parte imaterial, que nós chamamos na Bíblia também de alma, essa parte material é o lugar onde os nossos pensamentos ocorrem. E a Bíblia diz que ninguém tem acesso a esses pensamentos, a não ser a própria pessoa. E graças a Deus por isso, né? Eu não sei se vocês um dia assistiram, em algum momento assistiram um filme com Mel Gibson, que é um filme, O que as mulheres gostam, ou o que as mulheres querem, em que, obviamente, uma obra de ficção, ele toma um choque elétrico no secador e ele passa a ouvir os pensamentos das mulheres. E como aquela situação toda cria situações conflituosas, algumas cômicas, mas imagine se isso pudesse acontecer, pudéssemos ler os pensamentos das pessoas, ou as pessoas terem acesso aos nossos pensamentos, como seriam complexas as relações. Mas a Bíblia diz, no texto, que existe alguém que tem acesso ao pensamento de Deus, que é o próprio Espírito dele. Alguém pode dizer aleluia a isso? Então, significa que isso que nós fazemos, que é produzir pensamentos, Deus também faz, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus tem seus pensamentos, e a pessoa que tem acesso aos pensamentos de Deus, assim como o Espírito do homem sabe o pensamento do homem, o Espírito de Deus conhece o pensamento de Deus. Está claro até aqui? Diga amém. Não perca esse fio, porque ele é importante para o nosso entendimento. Então o Espírito sabe, conhece
o pensamento de Deus. A Bíblia diz que ele consegue ir até as profundezas de Deus. Conhece tudo sobre Deus. Agora, olha que tremendo. Esse Espírito que conhece tudo acerca de Deus, os pensamentos de Deus, esse Espírito foi nos dado, ele agora mora dentro de nós. Alguém pode dizer glória a Deus a isso? Então o Espírito mora dentro de mim, de você, e ele tem acesso aos pensamentos de Deus. Amém? Então diga comigo, só o Espírito tem acesso aos pensamentos de Deus. E aí, a Bíblia fala então, aqui, dentro de uma sequência inteligente, a segunda coisa que ocorre. Então, falei aqui a primeira coisa que ocorre é recebemos o Espírito de Deus em nós. A segunda coisa que ocorre dentro aqui do texto é que a Bíblia diz que o Espírito nos ensina verdades espirituais. Diga comigo, o Espírito nos ensina verdades espirituais. Vamos ler aqui esta passagem dentro aqui do texto. Vamos retornar aqui ao texto. Você está me acompanhando? Diga amém. Vai comigo aqui no verso 13. Põe aqui para mim, por gentileza, 1 Coríntios, o verso 13. Vocês estão me acompanhando? Amém? A Bíblia diz assim: quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas por quem? Eu quero ouvir vocês. Foram ensinadas por quem, igreja? Pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Então percebam que o apóstolo aqui faz uma distinção. Ele disse: eu não usei palavras que vieram da sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito Santo. Então, aqui existe algo tremendo. O Espírito nos ensina verdades espirituais. Alguém pode dizer aleluia? E essas verdades espirituais, faz aí o link agora, a conexão. Essas verdades espirituais são os pensamentos de Deus. Lembra que a gente começa dizendo: quem é que conhece o pensamento do homem, senão o Espírito do homem? E quem conhece o pensamento de Deus, senão o Espírito de Deus? Nós recebemos o Espírito de Deus para que ele nos ensine verdades espirituais. E essas verdades espirituais são os pensamentos de Deus. Eu e você temos acesso ao que Deus pensa. Eu e você temos acesso ao que Deus pensa. As verdades espirituais que nos são ensinadas é o pensamento de Deus. Por isso que eu amo cada vez mais a Bíblia. A Bíblia não é para mim um livro religioso, não é uma religião aqui. É o lugar onde eu absolvo a maior inteligência do universo. Eu tenho aqui os pensamentos da mente mais fantástica do universo. Por isso que eu já disse, quanto mais eu leio a Bíblia, mais inteligente eu fico. Não tem como você ouvir uma pessoa inteligente e ficando mais burro. Não tem. Quanto mais você ouve uma pessoa inteligente, mais inteligente você fica. Na verdade, parar para ouvir pessoas inteligentes é uma atitude de inteligência. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: pelo Espírito eu tenho acesso. Diga comigo, eu tenho acesso aos pensamentos de Deus. Então, quando a Bíblia fala das verdades espirituais, quando você conecta os versículos, então essas verdades espirituais que nos são ensinadas, nada mais são que os pensamentos de quê? De Deus. Está claro aqui? Diga amém. Agora, como eu falei, esse texto está comigo há quase 2 semanas. Estou pregando hoje ele para vocês, mas está comigo esse texto há 2 semanas já, em ebulição dentro de mim. E eu vou ser muito sincero com vocês. Por favor, considerem essa mensagem de hoje uma pérola de grande valor. Por quê? Porque se você perceber aqui, a partir desse momento aqui, da mensagem, você vai conseguir ter uma compreensão maior ainda do que temos ensinado sobre a sabedoria. Você já entendeu até aqui, do que eu tenho ministrado para vocês,
que a sabedoria, ela é a fonte do conhecimento. Porque a Bíblia diz, luz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você, nesse sentido, você não tem como ter a luz para o caminho sem antes você ter a lâmpada. A lâmpada não está no caminho, a lâmpada está nos pés. A lâmpada não está aonde você está percorrendo, a lâmpada está com você. Faz sentido ou não? E porque você tem a lâmpada, seu caminho não é escuro. Não foi o que Jesus disse? Jesus disse, aquele que me segue não andará em quê? Em trevas. O império do diabo é o império de quê? Mas ele diz que o reino dele é o reino de quê? De luz. Você percebe quanto mais você vai pegando a Bíblia e tratando ela com carinho, ela não se confunde, ela vai se conectando. São as pecinhas do Lego. Vocês conseguem montar as peças aí? Sim. Então vamos lá. Então você já aprendeu que a luz, que é o conhecimento, ela advém da sabedoria. A sabedoria é que é a fonte. Está claro isso ou não? A sabedoria é a lâmpada e o conhecimento luz. Está claro isso ou não? Mas para frente eu ensinei para vocês que uma das palavras utilizadas para quem tem sabedoria é aham, ou em hebraico aham, com a garganta, aham. Aham em hebraico é o sábio. É o quê? Ok. Aham em hebraico, que é o sábio, uma das ideias, quando você destrincha a palavra, é que Aham significa que o sábio é aquele que tem um pensamento diferenciado. Se você pensa igual a todo mundo, você não é sábio. O sábio tem um pensamento diferenciado. Ele não pensa igual a todo mundo. Logo, se você não pensa igual a todo mundo, você não vai fazer as coisas como todo mundo faz. E, em consequência, você terá na sua vida resultados que poucas pessoas têm na vida. Se eu penso como ninguém pensa, eu faço o que ninguém faz, eu terei resultados que a maioria das pessoas não tem. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então é assim, o sábio tem um pensamento diferenciado. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Gente, me veio uma história aqui, mas já para lá. Vamos para outro momento. Quando a Bíblia então está falando aqui sobre esse texto, que estamos falando sobre os pensamentos, a gente pensa que não tem ligação com a sabedoria, mas tem, porque o apóstolo disse, quando eu estive entre vocês, eu não falei com sabedoria humana, eu falei com a sabedoria dada por Deus, ou a sabedoria ensinada pelo Espírito. Então vamos lá. A Bíblia diz que existe uma sabedoria que ela é humana, é uma sabedoria terrena. Diga comigo, a sabedoria humana e terrena existe. Okay? Existe uma sabedoria humana terrena. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz, no texto que acabamos de ler, que a sabedoria humana, ela é instruída, ou melhor, ela é adquirida pela instrução. Ela é adquirida pelo quê? Ok. Uma instrução de homens. Então, homens instruem, e a pessoa que é instruída, ela adquire a sabedoria humana ou a sabedoria terrena. O próprio texto aqui, nas entrelinhas, o apóstolo fala dos filósofos gregos, porque era o período que ele estava vivendo. Ele diz, os sábios deste mundo, os que têm sabedoria, os famosos deste mundo. Ele usa essa linguagem aqui no texto, e ele está falando dos filósofos. Então, existia uma sabedoria. A própria palavra sabedoria do grego, sofia, é uma palavra grega. Ok? É uma palavra grega. E havia a sabedoria dos filósofos gregos. E eles transmitiam aos seus alunos, aos seus aprendizes. Então, uma pessoa pode adquirir
a sabedoria humana através da instrução. Através de quê? Então, homens instruem homens. Agora, quando falamos da sabedoria divina, você não pode, de forma nenhuma, ter uma aquisição da sabedoria pelo seu esforço. Não pode. A sabedoria divina, a Bíblia diz que ela é concedida pelo Espírito. Diga comigo, a sabedoria divina é concedida pelo Espírito. Vocês estão conseguindo acompanhar então a mensagem aqui? O Espírito conhece o pensamento de Deus. O Espírito foi dado a você e agora você tem acesso a verdades espirituais. E essas verdades espirituais é o pensamento de Deus. E agora eu estou falando que a sabedoria que Paulo está falando não é uma aquisição de um aprendizado, de uma instrução humana. Ela é concedida pelo Espírito. Deus quer nos conceder sua sabedoria. Alguém pode dizer a glória a Deus? E aí vamos para alguns versículos. Vocês querem receber? Diga amém. Vamos lá. Primeiro versículo, amo esse texto aqui. Põe para mim, por gentileza. Nós vamos ler 3 textos aqui. Põe para mim agora Provérbios 2:6 na Almeida Revista Atualizada. Provérbios 2:6. Na Almeida Revista Atualizada. Põe aqui para mim, por gentileza. Ok. Olha que texto claro. A Bíblia diz: porque o Senhor, Ele faz o quê? Dá a sabedoria. Se é dado, não foi como a sabedoria dos homens. Não foi por meio de você ser uma aquisição, um esforço seu. Está claro isso ou não? A dos homens, sim. E não tem nada de errado. Você vai ser instruído. Você vai estudar, vai se aperfeiçoar, você vai receber a sabedoria dos homens. Isso vem pelo seu esforço, por instrução. Mas a sabedoria divina não. A Bíblia diz, é o Senhor quem dá a sabedoria. E da boca vem inteligência e entendimento. São outras 2 palavras que a Bíblia fala sobre as 7 colunas da sabedoria. Eu já preguei para vocês aqui também. A palavra inteligência em hebraico é a palavra biná. E biná em hebraico traz a ideia da pessoa que consegue fazer conexões. Quanto mais conexões você é capaz de fazer, mais inteligência você demonstra. É o chamado ligalé com cré. Alguém está entendendo isso, sim ou não? Então diga assim comigo. É o Senhor quem dá a sabedoria. Então diga assim comigo. É o Senhor que me dá sabedoria. Ok, e da boca do Senhor, é o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de quê? Ok, o que sai da boca de Deus vai me dar inteligência e entendimento. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok, mas se alguém ainda tem dúvida sobre uma diferença gigantesca entre a sabedoria do homem, que é seu esforço, você vai buscar instrução, está claro isso ou não? E a sabedoria divina, ela é o Senhor que concede. Está claro isso ou não? Vamos ver outros 2 versículos aqui. Põe aqui para mim, por favor, o texto de 1 Reis, capítulo 4, verso 29, NVI. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 29, NVI. Põe na NVI, por gentileza. Se tiver. Ok. Olha que lindo esse texto. A Bíblia diz: Deus matriculou Salomão na escola da sabedoria. Foi isso que aconteceu? Salomão se esforçou para encontrar filósofos do mundo todo para instruí-lo. Não, a Bíblia diz, Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, Deus concedeu. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão era tão vasta que as pessoas viajavam, como foi a rainha de Sabá, para ouvir a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, quem deu? A Bíblia diz, foi o Senhor Deus. O Senhor Deus deu a Salomão sabedoria. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok, estamos vendo um exemplo
do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Vamos ver um exemplo do Novo Testamento. Se no Novo Testamento é a mesma coisa. Olha que texto lindo. 2 Pedro 3,15 NVT. Põe aqui para mim. 2 Pedro 3,15 NVT. Vocês estão me acompanhando? Diga aleluia. Ok. A Bíblia diz assim: e lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi a mensagem de domingo. Se você não ouviu essa mensagem, você perdeu uma das mensagens mais poderosas deste ano. A mensagem está salva no nosso canal no YouTube. A igreja antes da volta de Jesus. Essa é uma mensagem importante para a igreja de Cristo. A igreja precisa ouvir essa mensagem. Aí a Bíblia diz: foi isso que o nosso amado irmão Paulo, olha Pedro na carta dele citando outro irmão, porque não havia essa ciumeira, viu, irmãos? Que às vezes existe no meio evangélico, os irmãos de José, cada um querendo a túnica do outro. E é engraçado que a túnica de José só coube em José. Não adiantou ninguém querer a túnica dele. O que Deus tem para você, é só para você. Sendo assim também, não queira o que Deus deu ao outro. Pelo contrário, admire o que Deus deu ao outro, tenha alegria e seja beneficiado pelo dom que Deus deu a outra pessoa. Não sinta ciúme nem inveja, isso é satânico. Essas são as coisas mais diabólicas que podem existir. Uma das coisas que eu aprendi na vida, que destrói a felicidade de qualquer pessoa, eu não sei porque eu estou dizendo isso, irmão, mas já que eu estou falando sobre sabedoria, uma das coisas que vai destruir sua felicidade, você nunca vai ser feliz na vida, se existir esse modus operandi na sua vida, se existe essa cultura, essa maneira de você lidar com a vida, que se chama comparação. Nunca se compare, porque você nunca será feliz se você se comparar. Você já deve ter visto aqueles... Uma vez eu vi um desenhozinho em uma postagem, aí na postagem tinha um cara que ele dizia assim: poxa, eu seria feliz se eu tivesse esse carro. Aí o cara do carro disse: poxa, eu seria feliz se eu tivesse aquele helicóptero. Aí o cara do helicóptero disse assim: ah, eu seria feliz. Aí foi fregando, até que chegou um cara que disse assim: poxa, eu seria feliz só se eu tivesse as duas pernas. A gente fica o tempo todo se comparando. Então, nunca se compare. Porque na vida sempre haverão pessoas acima de você, por mais que você cresça, pessoas no mesmo nível que você e pessoas abaixo de você. Como você deve lidar com isso? Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa que tem funcionado para mim e que talvez sirva para você, é você se comparar com o seu próprio eu do passado. Olhe para trás e diga: eu sou melhor do que meu eu de ontem. Se eu estou sendo melhor, então ok, estou no caminho certo. Eu nunca me comparo com outras pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Aí ele diz, aí agora fechamos o parênteses. Nosso amado, ele ainda chama o irmão de amado, viu, irmão? Chame seu irmão de amado, ele é amado. Amém? Nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, e ele diz, escreveu com o quê? Com sabedoria, que ele aprendeu, que ele estudou muito, Paulo. Não, uma sabedoria que ele foi o quê? Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: a sabedoria humana, diga comigo, a sabedoria humana vem por uma aquisição, mas a sabedoria divina vem por uma revelação. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Ah, pastor, mas tem na Bíblia, sobretudo adquire a sabedoria, mas o mesmo texto que fala para você adquirir sabedoria, diz onde você vai adquirir essa sabedoria. Vai adquirir de Deus. Não é comprada com o seu dinheiro. Você não consegue com o seu dinheiro comprar sabedoria. Pelo contrário, a Bíblia diz que o tolo não usa o dinheiro nem para adquirir sabedoria. Se você for tolo, seu dinheiro não vai servir para nada. Não, pelo menos, não para você crescer em sabedoria. Agora, se você for sábio, você vai usar seu dinheiro para estar em ambientes onde a sabedoria é ensinada. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo, a sabedoria de Deus
é concedida. E quantos querem receber sabedoria da parte de Deus, diga amém. Quantos querem? Glória a Deus. Ok, então vimos dois exemplos. Um da antiga aliança, a Bíblia diz que Salomão recebeu a sabedoria que Deus concedeu a ele. E a Bíblia diz no Novo Testamento que Paulo também teve sabedoria concedida por Deus. Então é o Espírito que dá sabedoria. E caminhando aqui para mais um ponto que bem provável eu continue desenvolvendo mais ele aqui, tem muita riqueza. Mas vamos para o ponto 3 aqui. O ponto 1, falei que o Espírito, Deus nos dá o Espírito e é o Espírito que nos ensina verdades espirituais. Ok, terceiro ponto. Ele lhe torna espiritual, lhe dando a mente de Cristo. Falando do Espírito. Você recebe o Espírito lhe ensina verdades espirituais, que são os pensamentos de Deus. Falei agora dentro desse ponto a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E agora estou falando o terceiro ponto, para você que gosta de anotar a mensagem, e eu lhe indico você fazer isso. Eu vou aproveitar também e ensinar isso aqui para você, já que eu estou falando sobre sabedoria. Algumas coisas que vocês recebem aqui na igreja, não ache que vem para mim tudo de vez. O pastor vai orar, sei lá, na terça-feira, pelo culto, aí na terça-feira Deus vai dar a mensagem. Acontece às vezes sim, mas nem sempre. Muitas vezes, a mensagem que você ouve aqui na quarta ou no domingo, ou qualquer dia da semana que eu estiver ministrando, ela vem por partes. E como é que ela se transforma em uma mensagem completa? É porque quando vem apenas um fragmento, eu anoto. Se eu não anotasse, quando a próxima peça de Lego me fosse dada, eu já tinha perdido a primeira. Aquela que seria a segunda peça passa a ser a primeira. Quando ela poderia já ser a segunda, ela poderia já conectar com essa aqui. E aí o entendimento é maior. Está claro isso ou não? Então quando Deus for te falando, seja no culto, seja em casa, anote o que Deus fala com você. Crie este hábito de fazer anotação. Irmãos, o que você anota é muito mais poderoso do que apenas aquilo que você escuta. Porque você está usando mais campos de acesso a um lugar precioso dentro de você, chamado subconsciente. As coisas mais poderosas da sua vida não estão no seu consciente, estão no seu subconsciente. O seu consciente serve para você avaliar a vida, mas você não é programado pelo seu consciente, você é programado pelo seu subconsciente. Todo o seu comportamento, bom ou ruim, vem do seu subconsciente. Você está programado. E alguns aqui, às vezes, podem estar programados para fracassar, programado para se distrair, programado para desistir. E a única forma de você mudar isso é você fazer uma reprogramação através da repetição da palavra. Quando você entendendo até aqui, diga aleluia. Então diga assim comigo. O Espírito me torna espiritual, me dando a mente de Cristo. Ok, vamos aqui para um texto bíblico. Coloca aqui para mim, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 2, 14. Mas coloque na Bíblia Viva aqui, por gentileza. Nós vamos reler esse texto, nós já lemos ele, mas nós vamos ler ele agora em outra versão. Põe na Bíblia Viva, por gentileza. Obrigado. Quando estão acompanhando a mensagem, diga amém. Você está aprendendo algo aqui essa noite? Diga aleluia. A Bíblia diz assim: entretanto, o homem que não tem o Espírito, veja, aqui não está falando do Espírito do homem, está falando do Espírito de quem? De Deus. Ok? O homem que não tem o Espírito, ele não pode entender, nem aceitar esses pensamentos. Os pensamentos de quem? Os pensamentos de quem? De Deus. Que nos são ensinados por quem? Quero ouvir vocês por quem? É ensinado por quem os pensamentos de Deus? É ensinado por quem? Pelo Espírito de Deus. Ok? Então me foi concedido, me foi dado, Ele quis me ensinar.
Ele quis me entregar. Não foi pelo meu esforço, ok? Foi pela minha presença, por eu estar no lugar certo, na hora certa. Eu estar exposto a Ele. Alguém pode dizer aleluia? Aí a Bíblia diz: para o homem que não tem o Espírito, parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo, somos nós, é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira o quê? Verso 15. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Aleluia! Meu Deus, há muita riqueza aqui. Eu vou pincelar algumas coisas e mais para frente a gente mergulha mais nesse texto, senão a mensagem vai ficar demasiadamente longa. Agora vejam bem então. O texto diz que nós temos a mente de Cristo. Então veja, o texto diz, que acabamos de ler, que o homem que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue nem aceitar, nem entender verdades espirituais, ou pensamentos espirituais. Diga comigo, aceitar e entender. Então, essa é a primeira característica de um homem que não tem o Espírito Santo dentro dele. Ele não aceita, nem entende verdades espirituais. Ele não aceita, nem entende pensamentos de Deus. Nós somos o inverso disso. Está claro isso ou não? Então, vou repetir para ficar bem fixo em você. A primeira característica do texto aqui, para um homem que não tem o Espírito de Deus, é que ele não aceita e não entende os pensamentos de Deus. Ou se você quiser inverter, a ideia também é a mesma. Porque ele não entende, ele não vai conseguir o quê? Aceitar. Ele rejeita. A mente dele não vai lá. A mente dele não chega. É por isso que a gente coloca palavras fora do tempo. Quando a Bíblia diz, os meus pensamentos são mais altos, ele não está dizendo que você não pode alcançar. Ele está dizendo é que ele não vai reduzir o pensamento dele ao nosso nível. O pensamento de Deus sempre será o quê? Elevado. Nunca rasteiro. Quem pensa rasteiro é o diabo. Deus pensa de forma elevada. Os pensamentos do diabo são mesquinhos, são egoístas, sim ou não? Os pensamentos de Deus são altruístas, são elevados, são cheios de amor, de perdão, de graça, de verdade. Ele diz, não se vingue. Seu pensamento lá em cima, sim ou não? Às vezes você vê seu inimigo passando fome, dê comida a ele, vê ele com sede, dê água para ele. Se seu inimigo pedir para ir uma milha, vai com ele 2, que pensamento elevado? Esse. É lá em cima. Aí ele diz, eu não vou reduzir para você. Você que tem que o quê? Alcançar. Aí você agora entende. O que a Bíblia faz é lhe dar uma mente que consegue pensar dessa forma. Porque onde você pensa, né? Vamos usar essa linguagem. Que parte de você utiliza para pensar? A sua o quê? A sua o quê? Quero ouvir vocês. O que vocês usam para pensar? Nós usamos para pensar o quê? A mente. Então, para eu pensar espiritualmente, Deus me deu a mente de Cristo. A mente de Cristo consegue pensar espiritualmente. Você tem a mente de Cristo. Para quê? Para pensar espiritualmente. É por isso que o homem natural não consegue. Porque ele não tem uma mente o quê? Espiritual, porque ele não tem o quê? O Espírito Santo. Está claro isso? Ele não consegue entender nem aceitar. Está claro isso? Agora, olhe o desdobramento disso. Então, a primeira característica de um homem sem o Espírito é que ele não aceita nem entende os pensamentos espirituais, as verdades do Espírito. Mas não somente isso, a Bíblia diz que o homem sem o Espírito, ele não consegue julgar, avaliar, perceber o homem espiritual. Ter uma percepção do homem espiritual. Você é uma pessoa espiritual. Mas as pessoas que te cercam, não. Você é cercado de pessoas que não são espirituais. Você é. Mas você é cercado no seu ambiente de trabalho, na sua vida acadêmica, nos seus estudos, você é cercado de pessoas que não são espirituais. E aí, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está me acompanhando, sim ou não?
A Bíblia diz que o homem carnal não aceita e não entende verdades espirituais, mas também o homem carnal não consegue compreender o homem espiritual. É o que acabamos de ler. Então, você que está exigindo demais das pessoas que estão à sua volta, não é que ela não quer lhe entender, ela não consegue. A pessoa do seu lado, que ainda é carnal, que ainda não tem o Espírito, não é que ela não quer lhe entender. Melhor, não é que ela não quer lhe compreender. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. É que ela não consegue. Ela não tem o Espírito, logo ela não tem a mente de quê? De Cristo. Ela não tem a mente de Cristo. Está claro até aqui, sim ou não? Então, por favor, pare de se esforçar para fazer as pessoas te compreenderem, que elas não vão. Segue seu caminho. Segue seu caminho espiritual. Segue seu caminho com Deus. Segue seu caminho com Deus. E deixe que aquela pessoa tenha a sua própria experiência com Cristo. Que ela tenha experiência com Deus. Na hora que ela tiver, ela vai dizer, agora eu lhe entendo. Alguém pode dizer aleluia? Ela vai dizer, agora eu lhe entendo porque que você ficava no quarto trancado, chorando. Eu dizia, cara, aquela é uma loucura para ficar dentro do quarto chorando. Eu lembro de uma história de um camarada que passou na frente da igreja. Aí tinha um povo chorando dentro da igreja, quebrantando chororô. E tinha alguém gritando assim, uai Jesus, uai Jesus. E aí o camarada passou, aquele camarada gostava de beber, estava na rua, até tarde. Aí o povo chorando lá dentro da igreja. Aí o que está acontecendo aí dentro dessa igreja aí, gente? Chororô, o povo gritando, ai Jesus, ui Jesus. Aí a irmã toda espiritual olhou para o bebum e disse, é porque Jesus está operando. Aí disse, e ele opera assim, é? Sem anestesia? Porque o povo está aí, Jesus, ai Jesus. Então, o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais, ele não entende seu jejum, ele não entende seus atos de fé, ele não entende seus passos de fé, ele não entende que você está crendo, mesmo quando não parece que a coisa vai dar certo, você continua crendo. Ele não consegue entender quando você profetiza, quando você fala em línguas, ele não entende. Mas ele não entende, não é porque ele não quer, ele não consegue. Está claro isso ou não? Mas vai chegar o dia dessa pessoa, ela também vai ter a experiência que você teve. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Irmãos, eu fui procurar aqui em uma outra Bíblia que eu tenho. Eu fui mergulhar aqui no texto original em grego, para ter uma compreensão maior aqui do texto. E essa passagem, quando ela diz assim, que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. Essa palavra julgar aqui não é um termo jurídico. Não é julgar como se você coloca as pessoas diante de um júri. E vai tecer ali uma sentença, uma condenação. Essa palavra julgar aqui, dentro da estrutura aqui do texto, é a palavra anacrino. Anacrino é uma palavra grega, e ela não é um termo jurídico, mas seria mais próximo de um termo policial, vamos dizer assim. Está muito mais ligado à investigação. Então, quando a Bíblia diz, o homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado, o original em grego está dizendo assim, o homem espiritual, ele consegue examinar, investigar todas as coisas, discernir todas as coisas, mas pelo homem carnal, ele não pode ser investigado, não pode ser examinado, não pode ser discernido. O homem espiritual discerne todo mundo, mas os carnais não discernem ele. Você pegou isso aí? O homem espiritual consegue discernir tudo, mas o homem carnal não consegue discernir você. Ele não consegue. É por isso que a Bíblia diz que para ele vai parecer loucura, porque você é uma pessoa que acredita em coisas espirituais e é uma pessoa espiritual. Isso a mente dele não alcança. Está claro? Está aqui, diga amém. Você está recebendo essa palavra? Diga amém. E sabe o que eu achei interessante? Eu fui buscar uma referência disso.
Não acho que eu fiquei maluco não, irmão. Do que eu vou ensinar agora para vocês. Bíblico, é bíblico. O homem espiritual discerne as coisas em volta dele. Está claro isso ou não? Porque somos espirituais. Tudo na vida tem base espiritual. Quando você entende a base das coisas, você entende tudo, sim ou não? Faz sentido para você ou não? É igual quando você pega um físico, aí você mostra um fenômeno para ele, físico. Quem não tem entendimento vai ver só a manifestação, mas um físico ele vai saber a origem. Por que aquele fenômeno físico está acontecendo? Ele vai ter uma explicação, porque ele entende o que está por trás daquilo. Vou dar um exemplo bobo. Se chegar para a maioria das pessoas e disser assim, qual é a arma mais poderosa do mundo? A maioria das pessoas de forma simplória vai dizer, é a bomba atômica. Tá. Mas se você perguntar a uma pessoa, por que a bomba atômica é tão poderosa, com certeza a grande maioria, 90% das pessoas, não vai saber lhe explicar. Porque para lhe explicar, ela precisaria de ter os fundamentos da física. O mínimo para te dar uma explicação, por que a bomba atômica ou a bomba nuclear é tão poderosa. Mas vamos lá. Eu vou te mostrar agora uma explicação de uma bomba atômica. Você consegue discernir as coisas de tal forma que a pessoa carnal não lhe discerne, mas você consegue discernir uma pessoa carnal. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Ah, pastor, eu falo umas coisas assim. Eu não só falo, como eu provo. Vamos para a Bíblia. Você quer me ouvir ou não? Mateus 9, verso 3, na Ara, Almeida, bota aqui, Mateus 9, 3, e aqui eu já vou orar com você. Deus já falou com você, diga amém. Diga assim comigo, eu recebi o Espírito Santo, e o Espírito Santo me ensina verdades espirituais. Eu recebo sabedoria por revelação. A sabedoria me é concedida. E diga comigo, e o Espírito Santo me deu uma mente, que é a mente de Cristo, para eu pensar espiritualmente. Comigo, eu posso discernir todas as coisas, mas o homem carnal não me discerne. Vamos lá. Pastor falou isso aí agora bonito. Vamos ver se é bíblico. Mas alguns escribas diziam consigo. Eles não falaram, eles diziam consigo. Lembra-se? Então a mulher do fluxo de sangue dizia com ela mesma, se eu tão somente tocar o seu vestido, ela está falando com outra mulher ou ela está falando com ela? Ok. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. A prova de que eles estavam falando na mente, em seus próprios... Quem que tem acesso ao pensamento da pessoa? A própria pessoa. Não foi o que eu ensinei no início? Mas vamos lá. Verso 4. Jesus, porém, por isso tem o porém, quem tem acesso ao pensamento do homem? O próprio homem. A própria pessoa tem acesso ao pensamento dela, não o outro. Só que a Bíblia diz, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Que legal. Um outro ser humano teve acesso à cabeça de alguém, à radiofrequência de alguém. Eu não estou mentindo aqui. Eu estou inventando? Um outro ser humano, que não era o escriba, teve acesso ao pensamento da pessoa. Ah, pastor, mas eu sou gospel, eu sou religioso, então vou te dizer, quem fez isso foi Jesus. Ele fez porque era Jesus. Engraçado, esse Jesus aqui, ele ainda não tinha ressuscitado. Esse Jesus aqui é o Jesus homem. Sim ou não? E o Jesus homem, ainda assim, teve acesso ao quê? Aos pensamentos. Eu estou gente me ouvindo olhando assim, dizer assim. Mas vamos lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, conhecendo o quê? Foram as palavras? Foram o quê? Imagine o susto dos caras quando Jesus falou. Eles pensaram. Jesus não pensou, Jesus o quê? Falou. Por que cogitais o mal no vosso coração? Imagine o susto. Né? Imagine uma pessoa está aqui com a cabeça baixa, esse pastor está pregando é mentira. Eu digo, por que você está dizendo que eu estou pregando a mentira? Eu, pastor? Você pensou isso aí agora.
o susto da pessoa, imagine. Sim ou não? O susto que a pessoa ia tomar. Você acessar um pensamento. Aí vamos lá. Como eu sou curioso, eu fui investigar esse texto. E o detalhe. A palavra conhecimento, em grego, é a palavra gnosco. É de onde vem a palavra, por exemplo, gnosticismo. Agnóstico. Vem de gnosco. Gnosco é conhecimento. Está claro isso ou não? Essa expressão, gnosticismo, agnóstico, vem de gnosco. Gnosco é conhecimento. É o quê? Conhecimento. Você estuda, se instrui e tem conhecimento. Conhecimento é gnosco. Engraçado que essa expressão aqui, que foi traduzido por conhecendo, não é gnosco. Interessante. Conhecer aqui não é gnosco. Conhecer aqui em grego é eidó. E eidó é a mesma ideia do que eu ensinei para vocês antes. Eidó em grego significa, ouça bem, examinar, investigar, discernir. Jesus não foi instruído a receber o pensamento das pessoas. A ele foi concedido pelo Espírito discernir o que a pessoa estava pensando. Alguém vai dizer aleluia? O que Jesus fez foi discernir o pensamento da pessoa. Jesus tinha um pensamento espiritual e ele discernia um pensamento carnal. Você é essa pessoa. Ninguém consegue discernir você. Ninguém que eu falo carnal. Mas você, por ser espiritual, consegue discernir um pensamento carnal. E Deus vai usar essa habilidade da sabedoria para abençoar a sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Porque a Bíblia está dizendo que isso é uma dádiva. Irmãos, eu não sei se você está entendendo. Eu estava conversando essa semana com os discípulos da casa. E eu estava falando, a gente estava conversando sobre a questão da escalada, né, mundial aí, da questão dos armamentos e tal, principalmente agora com essa movimentação dos Estados Unidos. E aí eu estava comentando que existe um submarino americano que ele não precisa ser recarregado, ele não vai parar para receber combustível nenhum, ele continua trabalhando por meses e meses, sem precisar recarregar, sem precisar reabastecer. Esse submarino, ele é de uma série chamada série Ohio. E esse submarino, ele consegue transportar mísseis intercontinentais. Ou seja, de onde ele estiver, ele consegue atingir qualquer continente do mundo. Qualquer um. Alguns especialistas dizem que esses mísseis intercontinentais, ao contrário dos mais antigos, que carregavam uma ogiva nuclear, cada míssil desse carrega várias ogivas nucleares. Cada míssil, certo? Alguns especialistas dizem que um submarino desse, da classe Ohio, consegue destruir o mundo em 30 minutos. Um submarino desse. Com toda a carga que ele tem, de vários mísseis, e cada míssil com várias ogivas. Então, quando ele lança um míssil desse, ele espalha várias ogivas nucleares, e não uma só. Está claro isso? Ok. Sabe quantos submarinos da classe Ohio os Estados Unidos têm? 14. Então, quando você pensa no que você tem, no que você possui, você sabe a força que está ao seu lado. Estou usando uma coisa física, humana, você está entendendo isso ou não? Para ilustrar uma verdade espiritual, irmãos. Você tem um armamento muito maior do que o submarino da classe Ohio. Você tem o discernimento espiritual. Você tem a sabedoria do Espírito. Irmãos, nessa vida não há nada escuro para você. Aonde você quiser, o Espírito clareia na sua vida. Você discerne pessoas, circunstâncias, coisas. Amém? O Espírito vai te livrar, meu irmão. De repente alguém está mal intencionado com você, na hora o Espírito vai te dar discernimento. Chuta que é laço, filho. Alguém pode dizer aleluia? Alguém vai dizer glória a Deus? Às vezes você já está com a caneta assim para assinar o contrato, o Espírito diz assim, ó, não assine. Perigo para você aí agora. Vai comprometer sua vida, não faça. Alguém está ouvindo ou não?
E vai, porque nós somos seres espirituais, com a mente espiritual que é a mente de Cristo, o Espírito dentro de nós, que conhece o pensamento de Deus, vê o ontem, o hoje e o amanhã, ao mesmo tempo, Ele fala conosco. Quando você recebe essa palavra? Foram abençoados essa noite? Diga amém. Ok. Diga assim comigo. Eu sou alguém com a mente de Cristo para pensar espiritualmente. Amém? Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui receberam essa palavra? Quantos aqui sabem que essa palavra é 100% bíblica? Que você tem um armamento poderoso aí com você. Você tem recursos que as pessoas comuns não têm. O homem carnal não tem, mas você tem. Você tem o Espírito morando dentro de você e não é sua força, não é porque você é mais inteligente, é que o Espírito concedeu a você. Ele quis lhe dar sabedoria espiritual. Amém? Por isso que Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, é só o quê? Pedir. Pedir para quem? Para quem concede, pedir a Deus. A Bíblia diz, é o Senhor quem dá sabedoria e da boca dele vem, da sua boca vem inteligência e discernimento. Você é essa pessoa. Vamos orar juntos? Amém? Jesus. Amém aleluia. E amém. Alguém pode dizer aleluia? Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então minha recomendação é pegue essa mensagem e ouça de novo e de novo. E continue ouvindo. E eu fico olhando, achando engraçado, são os sinais de Deus. Falei sobre que esse texto está comigo há semanas, e essa canção é a canção que está comigo há semanas. Todas as vezes que eu vou orar, é essa canção que eu estou ouvindo, e como ela tem abençoado o meu espírito, porque ela me faz lembrar a base da nossa fé é exatamente essa. Crer no amor de Deus, que nós somos amados pelo Senhor. Esta é a grande revelação. A grande revelação não é o seu amor por Deus. A grande revelação é o amor dele por você. Na hora que você confia no amor de Deus, a Bíblia diz, então esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, 9 da manhã. Vem com toda a família para a igreja em nome de Jesus.